Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e quero falar com vocês sobre o filme Infiltrado na Clã. Um filme dirigido pelo Spike Lee que traz um comentário muito interessante, tanto do ponto de vista histórico como ele é um comentário atual, né? E ele traz também o personagem David Duke, que na verdade é um cara real, que apoiou tanto a candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos quanto teceu palavras, digamos assim, amigáveis para a candidatura do Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro rejeitou o apoio do David Duke porque ele é ligado à KKK, mas a KKK tem muito mais a ver com a direita nacionalista em qualquer país do mundo que ela esteja. Basta conhecer a KKK, quer dizer, quem tenta dizer que isso tem a ver com a esquerda, como o Bolsonaro disse, demonstra toda a sua ignorância, né, todo o seu desconhecimento sobre política e sobre a extrema-direita nos Estados Unidos e em outros países do mundo que tem muita xenofobia, não é? Envolvida nessa direita. Bem, se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, gente, qual é a premissa do filme Infiltrado na Clã? Antes de chegar nisso, vale dizer que desses filmes do Oscar, eu gostei muito de Infiltrado na Clã, de Pantera Negra e de Bohemian Rhapsody, que é o filme baseado na vida do Freddie Mercury, da banda Queen, que eu gostei bastante. Acho que dos filmes do Oscar eu ainda não vi Vice e Green Book, que venceu, né? São os dois aí que estão faltando para eu assistir. E depois que eu assistir, quem sabe um deles aparece aqui no Filosofia Popular. Bem, a premissa do filme é a seguinte: o Ron Stallworth é um policial negro que acaba tendo a ideia de se infiltrar na Ku Klux Klan. Claro que não ele pessoalmente vai lá, ele se infiltra por telefone, quer dizer, ele faz toda a comunicação dele por telefone, e aí um outro policial branco faz a conversa ao vivo e se passa por ele na Ku Klux Klan local. E acabam conhecendo o David Duke, né, que era um dos principais líderes nacionais da Ku Klux Klan, interpretado pelo excelente Topher Grace. Quer dizer, o Topher Grace tem uma interpretação muito boa no filme, interpretando o David Duke, né? O elenco todo está muito bem, e o interessante do filme, eu acho que o que faz o filme se tornar mais atual, é que existe uma série de comentários do pessoal da Klan, né, da Ku Klux Klan, que vocês vão percebendo, né? Tem aquele fazer América grande novamente, excelente novamente, tal, que foi o lema da campanha do Donald Trump, mas que era um lema muito semelhante, né, que já existia dentro da Ku Klux Klan. Aliás, o filme é baseado na história real. Isso, boa parte do que o filme retrata realmente aconteceu, claro que com a liberdade artística que o Spike Lee utilizou para realizar o filme. Então, vários momentos você começa a perceber elementos do discurso xenofóbico da Ku Klux Klan e como eles são semelhantes ao discurso xenofóbico de hoje. Donald Trump chamou os mexicanos de estupradores, ladrões, e alguns são boas pessoas. Esse foi um dos primeiros discursos, se não me engano, o discurso de lançamento da candidatura de Donald Trump. Ele falou isso. Se não foi de lançamento, foi logo nas primeiras semanas, né? Foi uma das primeiras coisas pela qual ele ficou marcado. E ele, o Donald Trump, ele apelou justamente para esse sentimento existente na sociedade americana, que vem já de muito tempo e que é retratado no filme nesse período que o David Duke, que hoje enfim, já é um senhor de idade, que vomita seu ódio pelas redes sociais e pelo YouTube e tudo mais, naquela época era uma jovem liderança da KKK, né, da Ku Klux Klan. É muito interessante a trajetória do personagem do Ron Stallworth, porque ele também se envolve com uma mulher negra que está no movimento negro de liberação da raça negra, de luta por direitos civis, e ela, na verdade, está envolvida com grupos de extrema esquerda,
grupos que colocam a questão da negritude como uma questão central, mas colocam também a questão de classe. É interligada, não é? Que, aliás, remete ao próprio Martin Luther King, porque o próprio Martin Luther King falava, assim, sobre a necessidade de uma integração que valorizasse a cultura negra, sim, mas que lutasse contra a opressão do ponto de vista econômico, socioeconômico. E que essa luta libertaria não apenas os negros, mas libertaria todas as pessoas da opressão econômica, né, das questões de pobreza e tudo mais. Então era uma luta contra a concentração de poder, a concentração de riqueza, era uma luta contra o capitalismo. Então você vê elementos do discurso desse personagem feminino pelo qual o personagem Ron Stallworth, ele se apaixona, ele se interessa, ele quer proteger, que tem esses elementos de uma luta. Só que uma outra coisa que também cria tensão entre eles é que ela identifica na polícia todos os males. Então ele esconde dela, desde o início, né, quando ele a conhece, né, que ele é policial, porque ser policial seria estar do lado dos inimigos. E ele tenta mostrar, e é muito interessante essa reflexão no filme, e ao longo do filme isso fica claro, que existem divisões entre a polícia. A polícia tem, sim, policiais racistas, policiais que cometem diversos excessos, inclusive crimes, contra os negros e contra outras pessoas, contra judeus. Existe muito preconceito com os judeus retratado no filme também. É uma reflexão importante, porque o branco que se faz passar pelo Ron Stallworth, né, o negro está no telefone, mas o branco vai, ele é judeu. E ele tem que lidar com uma forma de preconceito, né, que existe nos Estados Unidos também. Então, é muito interessante isso no filme, porque ele trabalha esses múltiplos preconceitos que existem dentro da sociedade americana. E por que é que isso eu acho tão atual para o momento de hoje, não só dos Estados Unidos, mas como no Brasil? Se vocês pararem para pensar, muita gente de classe média no Brasil vivia a vida imaginando, talvez, que o Brasil fosse um país extremamente tolerante, que o Brasil fosse um país que tem múltiplas religiões, que tinha tolerância religiosa, que agora estaria avançando na tolerância em relação aos homoafetivos, e até pelas nossas manifestações públicas e pelo que está na mídia, nós estaremos avançando nesses quesitos. Mas o período da eleição do Bolsonaro e a associação que o Bolsonaro fez com o Trump sinaliza que boa parte, claro que não a totalidade, mas que boa parte da sociedade brasileira não compartilha desses valores inclusivos, desses valores de respeito à diversidade e tudo mais. Não. Boa parte da sociedade brasileira, tem uma parte da sociedade brasileira que se manifestou em redes sociais que nós vimos, que ela é racista, ela tem declarações racistas, o preconceito com relação a nordestinos, enfim, tem um elemento de preconceito regional e tem um elemento de preconceito racista também misturado. Nós vimos muito preconceito com relação à comunidade LGBTQ, inclusive o assassinato de Marielle está correlacionado, provavelmente, a gente ainda não tem todos os detalhes, mas é uma pessoa representante dessa comunidade, como provavelmente foi um assassinato político, envolve essa questão. O fato do Jean Willis ter saído do país, que ele é um representante também dessa questão, mostra. E o fato de pessoas que não são da comunidade LGBTQ, mas que defendem os direitos, terem recebido ameaças, como Marcelo Freixo e o Guilherme Boulos, mostra que essa é uma questão, talvez eles não receberam ameaça apenas por causa disso, mas essa é uma questão que faz parte desse discurso de ódio na sociedade de hoje, do Brasil. E esses ódios, ódio racial, ódio, desprezo a diferentes pessoas de orientação sexual diferente da sua, eles germinam todos, de desprezo e preconceito com os judeus, eles germinam todos do mesmo
do mesmo lugar. Um lugar de ódio ao diferente, desprezo ao diferente, um lugar de contaminação por fundamentalismos, por um pensamento isolacionista de você querer manter as sociedades sendo aquela com a qual você se familiariza mais, com aquela que você se identifica, e não querendo nada que produza diversidade em relação àquilo que você se identifica. E o filme habilmente critica isso de uma forma maravilhosa. Inclusive, criticando, eles citam, por exemplo, o filme Birth of a Nation, né? Nascimento de uma Nação, que é um filme extremamente racista. Eles pegam filmes até muito conhecidos e mostram os elementos racistas neles, né? Por exemplo, a bandeira confederada, que vocês vão ver em alguns momentos do filme, peço para vocês ficarem de olho, a bandeira confederada era a bandeira do sul dos Estados Unidos que lutou para manter a escravidão na Guerra de Secessão. Então, essa simbologia está muito presente no filme. E é uma simbologia que faz muito sentido para a gente examinar no momento atual, porque no mundo todo, a ascensão dessa direita nacionalista... E repare, aqui no Brasil algumas pessoas vão dizer, mas Bolsonaro é nacionalista de meia tigela, Bolsonaro é entreguista, Bolsonaro está aliado ao grande capital financeiro internacional, é favorável a acordos comerciais, não tem cumprido isso. Talvez Trump está cumprindo mais porque está fazendo guerra de tarifas e tudo mais. Só que Bolsonaro, embora ele não, você possa questionar as credenciais nacionalistas dele no que tange a questões econômicas e política externa, porque ele está totalmente alinhado e submisso aos Estados Unidos, você não pode negar que ele não se utiliza dos símbolos do nacionalismo e do discurso nacionalista. Você poderia dizer que é superficial, que é uma vulgarização do discurso nacionalista. Enfim, diferentes caracterizações são passíveis em relação a isso. Mas ele se utiliza disso daí para se legitimar, para crescer, para se fortalecer, para, digamos assim, conseguir apoio popular. Então, é interessante perceber isso. E o nacionalismo, em excesso, é um componente do fascismo. Ultranacionalismo. Como é que é o ultranacionalismo? É aquilo que, em nome de sua nação, você estaria disposto a matar, a oprimir os outros, a torturar. Não existem regras. Né? Em nome da nação, tudo vale. Essa é uma característica histórica do fascismo, não a única. Eu tenho um vídeo, Bolsonaro seria protofascista, que tem uma interrogação, em que eu discuto as diversas características do fascismo e comparo com declarações, falas, posicionamentos do Bolsonaro. Então é interessante a gente perceber que o filme O Infiltrado na Clã, ele toca nesses assuntos. Ele mostra, por exemplo, que a visão que a Klan tem, a Ku Klux Klan tem do nacionalismo, é o nacionalismo, um país para os brancos. Né? Eles querem manter a segregação racial, que era o que existia nos Estados Unidos até a luta dos direitos civis nos anos 60, né? Que acaba destruindo essa segregação racial, porque a segregação impunha restaurante para negro, restaurante para branco, banheiro para negro, banheiro para branco, quer dizer, uma completa separação desses povos, né? Uma coisa extremamente artificial e que era uma violência. Né? Não chega ao ponto de um apartheid. Apartheid na África do Sul tem outras características, mas era uma segregação racial extremamente violenta e com um histórico de opressão muito grande. E o filme, então, ele tem muitos comentários, eu não quero destacar todos, mas ele tem muitos comentários que, embora se passando em outra época, claramente eles se referem ao nosso período. E o Spike Lee faz um uso brilhante de imagens do passado e do presente para fazer os seus comentários, e por isso é o filme que eu recomendo que vocês assistam, desses que eu assisti do Oscar. Eu também gostei muito de Pantera Negra, tem uma análise de Pantera Negra aqui no canal, e também gostei de Bohemian Rhapsody, que é um filme excelente, o rapaz ganhou melhor ator, né? E a música do Queen é uma música, enfim, maravilhosa, e que a gente sempre vai ouvir, né? Sempre vai fazer parte aí das nossas
trilhas sonoras. Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e divulgar os vídeos do canal, porque ajudam bastante o canal. Tá certo então? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.